Fala nação, começando mais um vídeo aqui no Canto Rubro-Negro para tratar de dois temas. O primeiro deles é a reunião do dia 23. A reunião para avaliar as contas da gestão de Paulo Carneiro foi adiada por conta daquela renúncia dos membros do Conselho Fiscal. Porém, a reunião para avaliar o parecer da Comissão de Ética continua mantida. Então a gente vai falar sobre isso e vai falar também sobre a possível volta de público ao estádio. Vou colocar a matéria aqui, estou com o documento aqui de protocolo e a gente vai conversar sobre isso. Então antes de mais nada, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para notificação, considera virar membro a partir de R$ 2,99 e se puder segue os parceiros do canal, além de fortalecer a rifa que eu estou fazendo com meu amigo Rafael. A rifa é de R$ 35,00 e o vencedor vai levar um Nintendo Switch Lite, inclusive é o meu Switch Lite que está em ótimo estado, vai levar o Switch com esse case aqui. O próprio Switch, claro que tem película, não é película de vidro, mas tem película, tem gripzinho, tem capa de silicone, vai levar esse Switch, tem bem menos de um ano de uso e vai levar também o Xbox One S, então um ganhador leva os dois. O sorteio é 11 de setembro, então ainda dá tempo de participar, lembrando que com essa rifa eu pretendo, claro, cobrir alguns investimentos que eu fiz no canal, né? A gente sabe que nada é de graça, então se você puder continuar fortalecendo já ajuda. Então é isso, vamos conversar sobre esses assuntos. Eu sou o Leonardo Santiago e vai começar mais um vídeo aqui no Canto Rubro-Negro. Bom, vamos primeiro falar sobre a notícia do público. A FBF consultou e o governo da Bahia avalia retomar público aos estádios em setembro. Matéria inclusive de Matheus Caldas, meu amigo, membro aqui do canal Rubro Negro, que com certeza quando o público voltar vai me pagar uma cerveja. Fica aqui registrado. A Federação Baiana de Futebol enviou um ofício ao governo do estado solicitando a autorização para o retorno do público aos estádios de futebol no estado. A informação foi revelada nesta segunda-feira ao BN pelo secretário do Trabalho, Emprego e Renda do Estado, CETRE, Davidson Magalhães. De acordo com ele, o projeto pleiteado pela CBF pede que pelo menos 30% do espaço nos estádios sejam liberados para a presença dos torcedores a partir de 12 de setembro. Abre aspas, tivemos uma conversa aqui dentro do governo, recebemos esse ofício. Vamos estudar essa demanda que foi feita pela federação em nome da CBF para ver se a gente consegue montar um protocolo para que comece paulatinamente, dependendo, claro, do comportamento da pandemia. No documento tem um cálculo para ser feito, depois eu vou colocar o documento aqui para a gente entender. Segundo Magalhães, ele já repassou a demanda ao governador Rui Costa. Nesta semana deve haver uma reunião entre os membros do governo para discutir e, quem sabe, já montar uma comissão para estudar um protocolo e ver a sugestão da CBF e ver como a gente vai atuar no estado, caso se opte pelo retorno paulatino das torcidas no campo de futebol. De acordo com ele, dois pontos são importantes: os números da pandemia e a situação dos estádios no Brasil. Lembrando que tem o cálculo a ser feito dentro do protocolo da CBF. Eu vou colocar o documento aqui. Tem que se ficar atento para que os clubes baianos não sejam prejudicados, porque outros vão começar a ter público. E a gente pretende avaliar esses dois elementos, o comportamento nacional e principalmente a situação da pandemia. E aí a gente tem a situação em outros estados, como em São Paulo, por exemplo, que vai liberar a partir de 1º de novembro. A gente sabe que até o momento o Flamengo é o único autorizado a levar e a gente sabe toda a polêmica que tem por trás disso. Vou colocar aqui agora o documento para a gente dar uma lida e entender um pouco mais sobre como seria esse protocolo. Antes disso, eu peço para você seguir a Pena Verde Shop, parceiro do canal. Tem diversos produtos, não só produtos eletrônicos, mas produtos do Vitória também. Tem fone gamer, impressora, fone, airdrop, sistema de casa, tudo que você precisar tem. Então dá uma olhada porque com certeza você vai achar algo que te agrade. Aqui a gente tem o protocolo com as recomendações para retorno do público. Aí tem introdução, critérios de competição. Lembrando que a partir da Copa do Brasil, dessa fase de agora, já vai poder voltar também. Pelo menos a ideia é essa, seguindo todos os protocolos. A matriz operacional, matriz da taxa de normalidade e aí tem uma pequena conta. Por exemplo, taxa de incidência menor ou igual a 20, pontuação 5, maior que 20, menor ou igual a 100, 4 e assim vai. Tem uma pontuação para essa taxa de incidência, que é a taxa de transmissão comunitária do Covid em 14 dias. Soma de todos os novos casos de Covid nos últimos 14 dias, dividido pela população e multiplicado por 100 mil. É igual a taxa de casos novos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias. Tem a conta também da tendência de taxa de novos casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias. Eles falam a fórmula aqui, tem mais uma vez a pontuação. Tem também a taxa de mortalidade por Covid-19 por 1 milhão de habitantes nos últimos 14 dias e tem mais uma vez a pontuação. Tendência da taxa de mortalidade pelo mesmo milhão de habitantes nos últimos 14 dias. Letalidade da Covid e percentual da população plenamente vacinada. E aí tem esse cálculo aqui que eu não vou fazer porque eu sou de humanas, então não dá pra mim. Quem é de exatas aí fique à vontade. Toda essa pontuação
aqui é explicada. E aí a gente tem as classificações. Menor do que 30% com a taxa de normalidade baixa, apenas até 10% da capacidade do estádio. Limite para a taxa de normalidade entre 30% e 50%, até 30% da capacidade do estádio, entre 51% e 75% até 50% do estádio, 75% ou mais acima de 50% da capacidade do estádio. Não acredito nesse daqui, acredito que vai ficar aqui no amarelo. E aqui as medidas de barreira: aferição da temperatura, uso obrigatório de máscara, obrigatório distanciamento social, higienização das mãos, além do controle individual, só que isso aqui está sujeito às determinações das autoridades locais. Obrigatória a realização do teste RT-PCR para a detecção do vírus em até 3 dias antes da data da partida. Como alternativa, o teste pesquisa de antígenos será aceito se realizado em 2 dias 48 horas antes da partida. Eu tive Covid e para saber se eu tinha ou não, eu fiz o teste do nariz, que é horrível, e depois para saber se eu tinha anticorpos, eu fiz o do dedo, que é o antígeno. Então, qualquer um dos dois pode ser feito, vai depender apenas do momento que você vai fazer, se 3 dias antes ou 2 dias antes. Ou então vacinação plena contra o Covid, já que a galera da minha faixa, que não é da área de saúde nem é grupo de risco, ainda não está vacinado 100%, já que eu tenho 26 e só tomei a primeira dose. E aqui a gente tem mais detalhes, mas é basicamente isso. E você, o que é que você achou de todo esse protocolo, todo esse cálculo? Eu acho necessário, deixa aqui nos comentários, tá? Sempre tem alguém elogiando, principalmente nas lives, as thumbs aqui do canal. E quem faz é Bruno Ramon, @foi Bruno que fez. Segue ele no Instagram, dá uma fortalecida no trabalho. E se você precisa de serviços de direção de arte, fala com ele. Fala que entrou em contato por conta do Canto Rubro-Negro, que ele faz um precinho bacana, trabalho de muita qualidade. Não precisa falar, né? As thumbs estão aí literalmente todo dia para todo mundo ver. Entre em contato com ele porque vale a pena. Vamos falar agora da reunião do dia 23 e sobre toda essa questão que envolve Paulo Carneiro e, claro, o Sport Clube Vitória. E aqui, de acordo com os Galácticos, como eu falei no começo do vídeo, a apreciação das contas foi adiada, mas a reunião da Comissão de Ética foi mantida. Após a renúncia de todos os membros do Conselho Fiscal, e eu trouxe isso aqui no canal, a reunião ordinária de apreciação das contas foi adiada mais uma vez. É claro que a gente sabe que isso foi uma manobra política, né? Mas vamos lá. O Estatuto do Vitória estabelece que o Conselho Fiscal precisa estar composto por no mínimo 5 membros para funcionar e muito provavelmente vai ter que ter uma nova eleição para o Conselho Fiscal. Atualmente apenas o presidente Jailson integra o órgão, todos os demais 6 membros renunciaram, alegando desacordo com as decisões do líder. É bom lembrar que a Vitória Gigante teve todos os membros vencendo, tanto no Conselho Fiscal quanto obviamente no Conselho Diretor, quanto no Conselho Deliberativo em sua maioria. Então eram pessoas que no mínimo entraram junto com a Vitória Gigante, né? Porém o encontro do Conselho foi mantido, são coisas distintas, prestem atenção. Na oportunidade será realizada a reunião extraordinária para apreciar o relatório da Comissão de Ética que investigou a gestão de Paulo Carneiro. Não serão julgadas as contas ainda, porém o parecer da Comissão de Ética será colocado para discussão. Os conselheiros irão deliberar sobre as denúncias contra a gestão de Paulo Carneiro e a reunião ocorrerá de forma presencial às 18 horas no Barradão, lembrando que tem protesto também dia 23. Lembrando que já foram 2 aulas, mas ainda dá tempo, só se eu sou mais Vitória tem 50% de desconto na pós-graduação de gestão esportiva. Entre em contato comigo ou fala com os números que estão aqui na tela, porque mesmo com a pós já tendo começado, ainda dá tempo. Então é importante ficar bem claro, o que foi adiado foi a reunião para apreciação das contas, mas o relatório do Conselho de Ética será colocado para debate. E aqui, para quem não entendeu ainda, é que a reunião da próxima segunda-feira pode afastar Paulo Carneiro do Vitória. Mas prestem atenção, afastar não significa que ele vai sair do Vitória e nós temos algumas vertentes disso, vamos lá. Com as denúncias contra o mandatário, a apreciação do relatório pode resultar no afastamento e não em uma destituição, o que lhe permitiria retornar ao comando por outros meios. Pois é, caso ele seja realmente afastado, é necessário, pelo menos de acordo com o Estatuto, que exista um rito processual para que ele também tenha tempo de se defender. E nesse meio tempo ele pode voltar caso não seja provado nada. Então não é destituição. Caso aconteça alguma coisa dia 23, pode ser que aconteça o afastamento de Paulo Carneiro. Porém, a gente sabe que Paulo já está se organizando para reativar a SA. E ele reativando a SA, ele não pode ser presidente do Sport Clube Vitória. Então ele ficaria na SA. Para destituir o presidente, é preciso que o relatório do Conselho sobre as suas contas aponte gestão temerária. O parecer também teria que ser levado à votação entre os conselheiros. Só que nesse momento,
Vitória não tem o conselho fiscal, como eu falei aqui anteriormente. E aí o que pode acontecer é que o Vitória pode chegar ao final da temporada de 2021 sem analisar as contas de 2020. E como eu falei, é claro que esse movimento foi político porque adiou a apreciação das contas e consequentemente adiou qualquer possibilidade de destituição de Paulo Carneiro. E como eu falei, uma nova eleição deve ser realizada para recompor o órgão fiscalizador do clube. Quem me acompanha em live sabe que eu já falei isso. Não existe destituição imediata pelo estatuto, é necessária a votação e ele provavelmente vai ser afastado. Não existe imediata, claro, por conta das contas. Se as contas não vão ser votadas, não tem como destituir ninguém. Ele pode ser afastado e aí tem um período no estatuto, não me recordo se são 30 dias, 60 dias, 90 dias, para que todo o processo corra. Então não, Paulo não vai ser destituído do clube dia 23, ele pode ser afastado, é o máximo que pode acontecer. Então é isso, nação, esse foi mais um vídeo por aqui, espero que tenham gostado. Tamo junto, obrigado por assistir até aqui, um abraço.